perda de cabelo e calvície são muitas vezes uma parte inesperada e indesejada da vida. Felizmente, com os recentes avanços na tecnologia, a perda de cabelo pode ser diminuída ou interrompida e existem soluções para o afinamento do cabelo e a calvície. Os transplantes capilares são uma solução efetiva e permanente para a reposição capilar em candidatos adequados. As técnicas de transplante capilar têm sido usadas desde o início dos anos 50. Entretanto, diferentemente dos primeiros procedimentos que eram conhecidos por cultivar cabelos em montinhos ou que cresciam em ângulos esquisitos, as técnicas de transplante capilar de hoje evoluíram para procedimentos altamente precisos, que usam implantes muito menores e produzem cabelo uniforme de aparência natural em áreas onde houve perda capilar. Para entender como funcionam os transplantes capilares, é útil conhecer algumas noções básicas sobre a anatomia capilar. Um cabelo típico é formado por haste, que é a parte que você pode ver acima da pele, e o folículo capilar, sob a superfície. O cabelo tende a crescer em pequenos feixes, que são chamados de unidades foliculares. Uma unidade folicular consiste de 1 a 4 folículos capilares com cabelos inteiros, 1 a 2 velos finos, glândulas sebáceas, um pequeno músculo, nervos e vasos sanguíneos. Cada unidade folicular está envolvida por uma faixa de colágeno e estas unidades podem ser consideradas estruturas independentes quando vistas de perfil sob o microscópio. Na superfície, as unidades foliculares aparecem como um pequeno grupo de cabelos crescendo juntos. Os transplantes capilares realocam unidades foliculares intactas de uma área doadora segura na parte de trás e nos lados da cabeça para áreas calvas ou afinadas. Os folículos retirados das áreas doadoras não são geneticamente inclinados para a calvície e, uma vez transplantados, continuarão a produzir cabelo durante a vida do paciente. Existe uma variedade de técnicas de transplante capilar e duas das técnicas mais populares hoje são conhecidas como transplantes de micro ou mini enxertia e unidade folicular. Ambos os processos podem ser feitos com a dissecação de uma pequena faixa de folículos capilares da área doadora. Os transplantes de unidade folicular também podem ser retirados num processo chamado extração da unidade folicular, FUE, onde um punch de 1 milímetro ou menos de diâmetro é utilizado para remover as unidades foliculares individuais. Ao retirar os folículos de uma faixa, a diferença-chave entre os transplantes de micro ou mini enxertia e unidade folicular é que os micro ou mini enxertos são dissecados manualmente em mini enxertos de 1 a 6 cabelos com pele entre os folículos, enquanto o método da unidade folicular leva a faixa sob o microscópio para remover a pele sem cabelo interfolicular e disseca manualmente as unidades foliculares individuais contendo de 1 a 4 cabelos. A determinação da técnica de transplante capilar correta para você é uma questão de escolha pessoal, baseada em fatores tais como tempo do procedimento, tempo que você está disposto a esperar pelos resultados e número de procedimentos necessários. Em geral, a micro ou mini enxertia pode transplantar mais cabelos de uma vez e os transplantes de unidade folicular são mais lentos, mas podem criar uma aparência mais natural. Entre os procedimentos da unidade folicular, o procedimento da retirada da faixa é mais rápido e, em geral, menos caro que a extração da unidade folicular. A técnica FUE produz cicatrizes múltiplas, extremamente pequenas, que são difíceis de perceber, e o procedimento da faixa produz uma única cicatriz, que pode ser disfarçada sob o cabelo existente. Esta animação irá examinar principalmente os transplantes de unidade folicular, mas cada um dos tratamentos pode produzir os resultados desejados. Os transplantes capilares necessitam de 2 procedimentos cirúrgicos, um para a obtenção das unidades foliculares e outro para o implante dos enxertos. Ambos os procedimentos são realizados durante a mesma consulta. Seu escalpo será esfregado com uma solução desinfetante e um anestésico local, que em geral é composto de lidocaína e epinefrina. Será injetado para adormecer a área e ajudar a controlar o sangramento. Uma incisão ou punch será utilizada para cortar verticalmente o escalpo para recolher os cabelos do doador sem danificar as unidades foliculares. Em geral, as incisões são profundas o suficiente para recolher a unidade folicular inteira, assim como alguma gordura que pode ser coletada enquanto se trabalha com os enxertos.
A técnica FUE irá remover unidades foliculares individuais. A técnica de faixa implica a coleta de uma faixa fina de tecido doador, que é, em seguida, dividido em enxertos de unidades foliculares individuais por uma equipe de técnicos. Após o recolhimento do tecido doador, a região é suturada e fechada com pontos ou pequenos grampos. O transplante de unidades foliculares na área receptora exige a realização de incisões múltiplas, muito pequenas, com a espessura de uma agulha, para posicionar cada unidade folicular ou microenxerto. Uma pequena lâmina ou agulha pode ser utilizada para realizar cada incisão na profundidade apropriada para os enxertos capilares. Normalmente, no processo de reposição, é utilizada uma combinação de unidades foliculares. Unidades capilares individuais são normalmente utilizadas na linha de frente, hairline. Unidades com 2 ou mais cabelos são utilizadas atrás da linha de frente e aquelas com 3 ou 4 cabelos são utilizadas mais atrás para aumentar o volume. A densidade das unidades transplantadas também aumenta atrás da linha de frente. Os transplantes são colocados de modo aleatório e irregular para imitar a natureza, e o médico deve tomar cuidado para posicioná-los de acordo com o ângulo e direção em que os cabelos irão crescer, para o resultado ser uma linha de frente com aparência natural. Após o transplante, as incisões da área recebedora irão cicatrizar em poucos dias. O escalpo contém um grande número de vasos e, imediatamente após o transplante, o tecido circundante começa a nutrir os folículos transplantados. Você deve ser capaz de voltar ao trabalho e à maior parte das atividades normais no dia seguinte ao procedimento, mas deve evitar exercícios exaustivos ou levantamento de peso até que algum ponto não absorvível na área doadora seja removido em 7 a 12 dias. Quando a cicatrização começa, algumas crostas podem se desenvolver na base do enxerto. Após vários dias, estas podem ser removidas suavemente durante a lavagem. A maior parte dos cabelos transplantados irá cair cerca de 2 a 4 semanas após a cirurgia, mas os folículos irão permanecer e o cabelo que foi transplantado pode necessitar de 3 a 5 meses para começar a crescer. Uma vez que o cabelo comece a crescer, haverá uma progressiva melhora cosmética, que irá continuar por até 12 a 15 meses após a cirurgia. Independentemente da técnica de transplante escolhida, você pode necessitar de um segundo ou mesmo possivelmente de um terceiro procedimento, dependendo da extensão da sua perda capilar e do grau de cobertura desejado. Em geral, os procedimentos de acompanhamento são realizados em cerca de 8 meses, quando todos os enxertos implantados estão crescidos. Como alguns dos cabelos ao redor do transplante podem continuar a cair, um transplante capilar futuro pode ser recomendável para manter uma cobertura igualada. Consulte um profissional de reposição capilar que irá considerar o seu padrão particular de calvície, o grau de perda capilar e as suas necessidades, de modo a determinar a melhor técnica e a quantidade de cobertura para obter resultados excelentes para a aparência que você deseja.